criançada do Geração Sal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter mais um episódio do nosso História Contada, aquele programa onde a gente ouve histórias super legais. E se você gosta do História Contada, convida algum amigo para assistir com você. E hoje nós vamos escutar uma história de um livro que conta a história de Pedro. Este livro foi escrito e ilustrado pela Jéssica Olmedo. A história de Pedro é muito especial, não é? Ele foi um amigo de Jesus que presenciou milagres maravilhosos. Então vamos ler juntos essa história? Já estava quase amanhecendo e os pescadores não haviam pescado nenhum peixe. Foi uma perda de tempo e um grande prejuízo para Pedro, João e Tiago. Então, quando o sol começou a nascer, eles voltaram para a margem em seu barquinho e, cansados e tristes, começaram a lavar as redes com todo aquele resíduo marinho. Jesus andava na praia e uma multidão estava acompanhando ele. Cristo foi até o litoral e entrou no barquinho de Pedro, o pescador, e pediu para que da praia o barco fosse um pouquinho afastado. E de lá, Jesus ensinou as multidões sobre as coisas do Senhor. Jesus deu uma ordem para Pedro, assim que terminou de falar: vá para onde as águas são fundas e lance suas redes no mar. Pedro respondeu: mas, mestre, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada. Mas porque o Senhor está dizendo, eu vou lançar as redes na água. Pedro lançou as redes no mar, assim como Jesus havia mandado. E para sua surpresa, apanharam mais peixes do que se podia contar. Os pescadores tiveram que pedir ajuda para os companheiros do barco do lado. E as embarcações ficaram tão cheias de peixe que começaram a afundar. Pedro ficou tão admirado com aquela pesca milagrosa que sentiu que não merecia ficar perto de alguém tão maravilhoso como Cristo. Não temas, me siga, e pescador de homens o farei, disse Jesus a Pedro. Pedro e seus amigos deixaram tudo e foram seguir a Jesus. Mas certa noite, os discípulos estavam em um barco em alto mar e se assustaram ao ver um homem sobre as águas caminhar. Não temam, ele disse, sou eu. E reconhecendo ser Jesus seu amigo, Pedro pediu: mestre, se és tu, me mande que eu ande por cima das águas com você. Jesus chamou Pedro, que desceu do barco e andou até Cristo. Mas quando sentiu o vento, ficou com muito medo e parou de acreditar. Por isso ele começou a afundar e disse: Jesus, me salve! Pedro foi segurado por Jesus, que perguntou: por que ele tinha que duvidar? A cada dia, Pedro aprendia mais sobre Jesus, mais sobre o reino de Deus, e também aumentava a sua fé. Pedro, porém, não sabia como era o seu próprio coração e pensou que a seu mestre sempre iria defender. Mas quando Jesus foi preso, Pedro disse 3 vezes que não o conhecia. Mas depois disso, ele se arrependeu e chorou amargamente por ter abandonado Jesus em um momento tão difícil. Mas Jesus ressuscitou e Pedro pôde então provar o seu amor por Cristo. Ele ensinou muitas pessoas sobre a salvação que temos em Jesus e andou por todos os lugares pregando e ensinando, assim como Jesus. Quando Pedro permitiu que Jesus entrasse em sua embarcação, ele experimentou uma bênção que mudou a sua vida. Da mesma forma, nós podemos abrir o nosso coração para Jesus, aprender com Ele e o seguir. Pois quando estamos com Jesus, não há limites para os milagres que podemos viver. E aí, gostaram dessa história?
A vida de Pedro foi cheia de emoções. Ele viveu com Jesus, andou com ele e presenciou milagres maravilhosos. Ai, como é bom ouvir essas histórias, não é? E saber que assim como Pedro, nós também podemos ser amigos de Jesus. Basta chamar Jesus para morar no nosso coração e o seguir, assim como Pedro fez. E aí, vocês gostaram dessa história? Então, te vejo no próximo episódio do História Contada. Até lá, tchau!